Oi, boa noite, pessoal. Para quem está entrando, estou colocando o título da live aqui, o assunto da live. Oi, Lid. Olá. A Lidiane já está entrando. Oi, Lid. Oi. Oi. Então, vou só dar uns recadinhos aqui. Primeiro, dar boa noite para todo mundo. Muito bem-vindos a mais uma live da Insight. Eu quero dar um recado que amanhã nós teremos o nosso primeiro Cine Debate, que é promovido pela Insight Cult, que é mais a parte cultural da nossa clínica, né? Então, então é o nosso primeiro Cine Debate com a coordenação da Keila Jung, que é a gestora da Insight Cult, e o Cine Debate de amanhã vai ser sobre o filme O Jovem Karl Marx, sobre o trabalho e a felicidade, e vai ter a coordenação do Felipe Karasek e do Rafael Werner, tá, gente? Quem quiser mais informações, tem aqui na página da Insight, então aproveitem. Aí depois no final eu falo de novo mais um pouquinho. Lid, primeiro eu quero te agradecer também pela disponibilidade, né, por ter aceitado o nosso convite. A gente já falou de tantas coisas aqui nas nossas lives, mas estava faltando falar sobre os idosos, né? A gente não vai necessariamente falar só sobre os idosos, porque a longevidade é o interesse de todos nós, né? Então, mas também vamos falar sobre os idosos, que eu acho que é um público que a gente precisa, né, falar, e tão importante, que agora nesse momento de pandemia também tem várias questões, né, passando por várias dificuldades, assim, então por isso que hoje, que bom que estamos aqui para falar disso. Eu queria que tu te apresentasse, então, para a gente começar, e depois a gente já entra no nosso assunto. Tá. Eu primeiro agradeço vocês o convite, né, e o interesse de falar sobre esse tema, que para mim é muito caro. Quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar com a terceira idade, eu realmente faço de coração, é algo assim que me encanta, esse trabalho que eu faço. Então, eu sou psicóloga de formação, aí eu tenho especialização em neuropsicologia, onde eu acabo indo muito para essa questão da cognição dos idosos, questão de memória, esquecimentos. Eu sou mestre em psicologia e saúde, e dentro do meu mestrado eu trabalhei também, pesquisei sobre os efeitos do balé clássico na terceira idade, os benefícios, na verdade. Ai, que legal, Lid! Um projeto bem legal e diferente, assim, né? E a gente viu que tem muitos benefícios da dança em si, mas, além da dança do balé. E agora no mestrado, no doutorado, eu estou fazendo no PPG de Ciências da Reabilitação Neurológica. E aí a gente segue com esse mesmo tema. E agora, com essa questão da pandemia, por exemplo, esse ano a gente não está tendo os encontros presenciais, assim, está um pouco complicado com relação a isso. E além disso, então, eu tenho o consultório que eu atendo. Eu posso dizer que hoje 80% dos meus pacientes são idosos, porque além de eu estar atendendo na clínica, eu também atendo numa clínica geriátrica, então, onde eu atendo psicoterapia, trabalho com avaliação neuropsicológica, com reabilitação cognitiva. Dentro dessa clínica eu faço também grupo de estimulação cognitiva.
Então, antes também da pandemia, eu fazia muitas rodas de conversa com idosos, dava também palestras, eu escrevo para um jornal mensal que chama Maior de 60, então eu tenho um foco bem direcionado realmente para a terceira idade. Que legal, coisa boa. E também dou aula em pós-graduação sobre envelhecimento também, então por aí minha caminhada. Sim, é teu chão. Dá para se dizer, assim, não é só a experiência teórica, mas a gente tem também toda aquela experiência clínica, prática, de estar ali no dia a dia. Legal. E poder estar vivenciando também. E poder estar vivenciando hoje em dia, assim, em loco, toda essa questão da pandemia, a gente está podendo escutar o idoso, né, seus sentimentos, as suas emoções com relação a tudo isso. Está sendo bem positivo. A gente até comentou, eu lembrei que no início da pandemia virou até meme, né? Porque era o público que estava mais dando trabalho, assim, pela dificuldade de ficar em casa, porque, enfim, os idosos vêm, né? Vivendo de uma outra forma, né? Se socializando mais, se exercitando mais. Então, tem esse incentivo, né, bem forte para que eles, né, enfim, se exercitem, que façam, né, atividades que possam, em função da alimentação, da saúde, que possam, né, ter uma qualidade de vida melhor. E aí chega essa pandemia, né? Que aí eles foram privados de tudo. Assim, né? Não só eles, todo mundo, mas eu acho que para esse público também deve estar muito, para essas pessoas deve estar muito difícil, assim. Então, eu acho que a gente começa por isso, né? Então, falando um pouquinho do quanto é difícil para ele, de como cuidar deles nesse momento, né? Não, com certeza, assim. Porque justamente a gente vem desse momento que o idoso ele foi chamado a exercer um protagonismo sobre a sua vida, então sentiu esse gosto pela liberdade, a liberdade do ir e vir, a liberdade de se exercitar. A gente nunca teve um período que a longevidade teve tão... As pessoas não duravam tanto tempo que nem hoje em dia, né? Então, as pessoas estão vivendo bem mais e dentro disso, as pessoas começaram a se reinventar e, bom, depois que eu me aposento, por exemplo, eu tenho que fazer outras coisas. Não é só aquela coisa que a gente falava antigamente, vamos sentar e esperar a morte chegar. Não, tem muita vida se a pessoa se aposenta com 60. E aí veio essa pandemia e agora tudo aquilo que era dito, né? Saia de casa, se exercite, tenha convívio social. Agora não, agora fique em casa. E aí se eles se rebelam, né? Como alguns memes que a gente viu e tal, aí vira meme, vira motivo de chacota, motivo de muitas brigas familiares, porque muitas vezes também a família não entende esse momento do idoso. Claro que a gente sabe que precisa ficar em casa, mas muitas vezes ele não tem nem até o entendimento cognitivo do que está acontecendo nesse momento. Então é importante que a família também conheça o seu idoso, reconheça as suas dificuldades e dentro disso procure de uma forma... de alguma forma lidar com essa situação e se sentir, por exemplo, que não está conseguindo lidar sozinho, que busque uma ajuda profissional. Agora, uma semana, 2 atrás, me procuraram de São Paulo, uma questão bem assim, que os netos foram morar com a avó, muito em função da pandemia, porque ela não estava respeitando, não estava querendo ficar em casa. E aí, assim, tá um conflito muito grande, porque brigas, né, e a agressividade dela com relação a isso, não entendendo essa questão do cuidado, mas muitas vezes também a família não sabendo colocar como que a preocupação que ela está tendo com o idoso nesse momento, que não é uma privação de liberdade, mas é um cuidado, é um carinho, né, que a família tem com relação a isso. Às vezes é muito a forma de se comunicar também, né, das famílias.
Exato, isso até eu lembrei que tu falou de que forma, né, que foi comunicado, né? Isso é muito importante também, a forma como a gente passa essa mensagem, né? E isso, claro, tem a questão cognitiva também, então vai depender da situação de cada idoso, né? Enfim, tem uns que estão com 70 e estão ótimos, né? Tem, Sim. enfim, tem a questão cultural, questão cognitiva, tem tudo isso preservado e eles estão muito bem, estão a mil e tem outro tipo de entendimento. Mas e os que não estão, né? E que não tem condição de ficar sozinho, que não tem, enfim. Então é bem, esse ponto é bem importante, a forma como comunicar para esse idoso, né? Que ele não entenda, isso que tu disseste, que ele não entenda como privação, mas sim como cuidado, né? Como cuidado. E aí, o que é importante nesse momento, Lídia, da gente, enfim, sabendo que já é esperado um declínio, né? Um declínio cognitivo, um declínio, acho que geral, né? Tu pode falar melhor isso do que eu, que já é esperado. Então, o que é importante estimular nesse momento, assim, né? Nos idosos? O que a gente podia começar a dar de dicas para as famílias, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente falar assim, que o envelhecimento ele acarreta, sim, declínio físico, né? Então o corpo, existe uma perda de equilíbrio que aí aumenta o risco de quedas. E nessa pandemia, nesse período, tem muito idoso dos que eu atendo que tem caído. Eu acho que isso já é um reflexo desse fique em casa e as pessoas acabam não se exercitando. Então, existe toda essa perda que é física, todo o organismo ele fica mais lentificado, existe essa perda de equilíbrio, existe essa perda de mobilidade, de agilidade, né? Não é que todos os reflexos vão também, ser assim, né? Os reflexos diminuem, tem as perdas que são sensoriais, a visão, a audição, o tato, o paladar, tudo fica diminuído. Então, a questão cognitiva, principalmente a memória, a gente sabe que tem um declínio, mas isso eu acho que é bem importante a gente já falar, assim, eu sempre falo assim, é normal esquecer no envelhecimento? Mas esquecimentos mínimos. Quando esses esquecimentos eles começam a interferir no dia a dia ou ficar mais graves, aí precisa buscar um auxílio profissional e investigar o que está acontecendo. Porque muitas vezes as famílias, é normal estar esquecendo, né? Como se fosse algo normal do envelhecimento. Sim. Não, a gente precisa investigar. Sim, mas tem um limite, né? Tem um limite e às vezes as famílias pensam assim, por exemplo, lembra tudo de algo quando era mais jovem, então tá bom a memória. Não, a gente tem que saber também minimamente entender que, por exemplo, alguma patologia... tipo de memória, né? Como Alzheimer, por exemplo, é perda de memória recente, algo assim nesse sentido. Então, entender que existe sim um declínio. E a partir desse declínio, eu não sei qual que é o público muito assim da live, mas o que eu percebo também é uma dificuldade dos filhos, dos familiares, de não entender o processo de envelhecimento do seu familiar. Por exemplo, assim, meu pai, minha mãe hoje estão com 70 anos. Muitas vezes o familiar pensa assim, que ele tem que funcionar como se ele tivesse 40, 50 anos, e não! Ele funciona diferente como uma pessoa de 60, 70 anos que tem alguns declínios. E muitas vezes aí que começa alguns problemas familiares. Muitas vezes as famílias me procuram e falam assim, tu precisa dar um jeito no meu pai, na minha mãe, né? No meu pai ou na minha mãe por determinado problema, motivo. Não é nenhuma nem duas famílias que chegam assim nesse jeito. Eu preciso dar um jeito no familiar. E daí a gente começa a conversar e ver que muitas vezes é só uma mudança de comportamento desses filhos, desses cuidadores, de não estar entendendo ajustes e de não estar entendendo o processo de envelhecimento. Então, isso eu acho que é importante, assim, da gente colocar. E aí eu acho que até fugir do foco da tua pergunta, tu perguntou
de dicas, assim, coisas que o que é importante estimular nesse momento, né? Que eles estão mais em casa, né? Que não estão saindo muito, enfim, né? Saindo muito não estão saindo nada, né? O que poderia em casa fazer para que eles não percam tanto esses estímulos, né? Primeiro, penso assim que a questão do convívio social, se não pode, né? Alguns idosos moram com seus familiares e aí, ok, ficam ali, mas que esse idoso ele possa ser olhado, porque muitas vezes é aquele idoso que fica lá no cantinho dele, não interage com a família, então que traga ele para a família, mas se é um idoso que fica isolado, a família ficar atenta. Eu sempre tenho dito assim, com a quarentena, com a pandemia, o isolamento ele é físico, mas ele não precisa ser um isolamento emocional. E eu acho assim que é bem importante também a questão assim dos familiares ficarem atentos aos aspectos emocionais, porque tem muito idoso que está entrando em depressão nesse período, está entrando em processo de ansiedade também. Então, às vezes, a família liga, mas liga muito rapidinho, ou liga uma vez na semana. O ideal, eu dou assim como dica, é um estímulo de uma ligação praticamente diária, e a gente consegue. Muitos idosos hoje em dia têm acesso às tecnologias, o WhatsApp, fazer chamadas de vídeo. Porque, que nem agora, eu tenho alguns idosos que eu estou atendendo online, né? Pacientes de forma geral, a gente conhece a pessoa. Eu olho para o meu paciente, eu já sei, não tá legal hoje. Então, a gente, se eu não estou próxima do meu familiar, mas uma chamada de vídeo eu vou conseguir reconhecer na voz ou mesmo uma expressão facial de que alguma coisa está acontecendo. Eu acho que isso é algo que a família pode ficar muito atenta a isso, estimular de alguma forma, né, sempre que possível, de que faça algum tipo de atividade física dentro do limite deles, né? Que nem eu comentei antes, as pessoas que eu atendo muitas estão caindo, sofrendo quedas, e aí a gente sabe que a queda leva um risco maior de óbito. Então, nesse período, assim, é importante que siga se fortalecendo fisicamente. E aí, se não pode um educador físico em casa, fisioterapeuta, que esses profissionais seguem atendendo em casa também, tomando todos os cuidados, mas que tem vídeos no YouTube, né, bem tranquilos ali, que as pessoas podem acompanhar. Eu acho que quem quer realmente tem como passar bem, assim, esse período da pandemia, né, isso cuidando do físico. Outra questão, cuidando da questão cognitiva, porque eu tenho uma preocupação também de que depois que essa pandemia passar, muitos idosos vão ter perdas cognitivas, vão ter diminuído, ter tido algum tipo de declínio maior do que se estivesse, né, se exercitando o tempo inteiro. Então, é importante também que se mantenha cognitivamente ativo, né? Faça coisas que lhe deem prazer, que lhe desafiem, desafios cognitivos também tem na internet. Muitas coisas que dá para fazer, se reinventar, tá em casa, tem uma hortinha, mesmo no apartamento. Eu aqui no meu apartamento moro sozinha, mas botei flores, arrumei um cantinho ali com uns temperinhos, algumas coisas assim que a gente pode ir se reinventando para passar o tempo. Então, eu vejo assim que tem muitos idosos que estão fazendo isso, que estão conseguindo, de uma forma positiva, estar levando todo esse período, mas outros não estão conseguindo. E esses que não conseguem, é importante que a família seja um instrumento, né, de intervenção. E esteja atento, né? Porque às vezes tem uns que já são por temperamento, de personalidade um pouco mais quietos, né? Mais introspectivos, e aí fica mais difícil ainda da gente né, se dar conta de uma possível depressão, talvez, né? Então tem que ficar mais atento ainda e tentar estimular de alguma forma, tentar resgatar coisas que gosta, né? Porque isso também vai... Porque o físico também vai ajudando nas questões emocionais. A gente né, uma coisa só, uma coisa vai ajudando a outra, né? Então tem que ficar... Tem um comentário... Desculpa, pode falar e depois tem um comentário aqui.
Ah, tá. Não, justamente isso, né? O emocional, ele precisa estar fortalecido nesse momento também. Porque até a questão Sim. do coronavírus também tem uma questão de imunidade. Então, a gente estando Uhum. fortalecido emocionalmente também vai passar melhor. E algo que eu falo, Sim. assim, para os meus idosos, assim, que... Ai, fugiu o que eu ia falar. Que essa questão do momento que a gente está vivendo, eles são pessoas que têm uma experiência muito grande de vida, já passaram por muitas dificuldades. Então, essa é mais uma dificuldade que eles vão passar, eles estão passando Sim. e eles precisam, nesse momento, sobreviver. A gente precisa entrar em E tu modo de acha que sobrevivência. E tu acha que talvez por isso também seja essa dificuldade deles aceitarem, também de ficarem, ah, não, mas isso aí não é, né? Não deve ser tão sério. Talvez por isso também, por essa experiência toda e achar que, ah, a gente já passou por tanta coisa, já viu tanta coisa nessa vida. Isso aí não é, né? Então não deve ser tão sério assim, né? Acho que talvez possa ter relação com Existe isso, né, Lid? Existe isso também, esse outro lado, e eu percebo também um outro lado, que às vezes tem alguns idosos, assim, que eles são meio formadores de opinião, assim, aqueles que, isso aí não é nada, e vão lá e enche o vizinho, o amigo, com essas informações de que isso aí não é nada, que isso aí é questão E claro, política, algo e assim tem uma desse sentido. negação também, né? A gente sabe. Claro, Isso com certeza. E é um também, pouco assim, de cada coisa. e se a gente pensar um pouco assim que o idoso, ele é a última etapa da vida. Ele está mais perto da finitude, não tem como negar isso. Então, assim, Exato. não é, digamos assim, hoje sábado, um dia a mais. Não, para eles é um dia a menos. Então, eu estou deixando de viver. Eles querem Exato. também Acho que, viver eu ainda o acho que que resta. agora tu tocou num ponto bem, bem importante mesmo. Aqui tem um comentário do Felipe. Uma das preocupações é manter o idoso ocupado durante a quarentena. Minha dúvida é saber como entreter essas pessoas, já que às vezes, pelo fato do home office, não podemos estar 100% ao lado deles. Então, acho que a preocupação do Felipe é a preocupação de muita gente, né? De muitos Sim, filhos. sim, agora me fez lembrar um pouco uma fala. A minha avó, ela morou com a gente depois dos 90 anos, ela teve uma queda, fraturou o fêmur e veio morar com a minha mãe. A gente conviveu os 4 últimos anos de vida com ela. Mas eu lembro que a minha tia falava assim que ela trabalhava e às vezes a minha avó ficava ali do lado, olhando ela, porque ela não tinha outra atividade para fazer, enfim. E aí queria estar ali, mas a minha tia, ela era costureira, precisava trabalhar e a avó ficava do lado Sim. olhando ela. Acho que talvez é nesse sentido que ele fale, assim, né? Porque as pessoas precisam trabalhar. E para o idoso, às vezes, é um pouco complicado de entender o home office, né? Tá na frente do computador, tá trabalhando, como assim? Exato. Mas o que eu acho, o que eu penso, assim, é tentar estimular atividades que deem prazer. Não adianta eu falar, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, assim, não adianta eu falar, tu tem que fazer tricô, tu tem que fazer crochê. Não, tem que ver algo da pessoa, do interesse da pessoa, aquilo que ela já fazia anteriormente, tentar buscar algo nesse sentido para que ela possa fazer. Mas também ter, a gente tirar um momento do dia para sentar com essa pessoa e conversar, e realmente estar ali plenamente. Agora eu estou aqui para conversar olho no olho, sem celular, sem nada, porque isso eu vejo que é muito importante nos idosos e a maioria das famílias não faz isso. E o idoso, ele tem essa necessidade. Às vezes as pessoas falam, mas sempre vem com a mesma conversa, o mesmo papo. Sim, mas são as memórias que ele tem. Tem E que é ter assim, paciência, claro. tem que ter paciência, muita paciência. Mas isso é muito importante para eles. Eu me dei conta, assim, por exemplo, no início da pandemia, tem, né, vários pacientes, 70 a mais que eu falo, né, perto dos 80 ali. E aí, quando começou a pandemia, a gente parou com os atendimentos, acho que ficou umas 2, eu acho que ali, março, um pouco de abril, a gente não estava atendendo no consultório, né, nem nada, mas eu tive algumas pacientes assim, que caíram muito, 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 assim, ideação suicida,
tiveram que a família procurar médico, aumentar a medicação. E aí a gente, né, conseguiu buscar alternativas, tenho atendido algumas pacientes em casa para evitar essas saídas, mas eu também me dei conta da importância do meu trabalho. Em um mês, o paciente cair tanto, assim, não era paciente, essas pacientes que eu estou comentando, assim, duas em específicos, não era paciente que tinham um convívio social, não, elas saíam praticamente para ir na psicoterapia ali, e não tinha, mas o quanto que aquilo, daqui a pouco aquela nossa 1 hora ali por semana de conversar, de reforçar algumas questões, de fortalecer o emocional, leva ela por muito tempo, faz muita diferença. E aí, né, agora tá tudo certo de novo, né? Mas o quanto que se a família também, as famílias não tivessem ficado atentas ao comportamento delas, daqui a pouco a ideação suicida virava um ato, né, consumado. E agora, aproveitando o gancho que tu falou das famílias, e como que a família reconhece que o idoso está se encaminhando para um quadro de sofrimento emocional, de depressão? Quais os sinais? Assim, a gente já falou um pouquinho, né? Eles ficam mais quietinhos, mas o que mais que a gente pode ficar atento, assim, Lid? Bom, se a gente pensa assim em depressão, tem alguns sinais e sintomas que são bem característicos, assim. Por exemplo, uma alteração de apetite. A pessoa passa a comer muito. O idoso, normalmente, ele perde o apetite, né? Acaba não tendo vontade de comer. Isso, naturalmente, já vai acontecendo com o envelhecimento. Mas não é só esse fator em si, mas tem que se levar em conta todos os demais fatores. E aí, antes de eu falar os outros sintomas, eu acho que é importante também a gente frisar que sempre, para um diagnóstico de depressão, algo assim, tem que passar por uma consulta clínica que o médico vai avaliar. E o certo, né, o ideal, a gente sabe que não é assim que acontece sempre. E as pessoas muitas vezes vão lá e já saem com a receitinha, mas teria que se investigar, por exemplo, como é que tá a vitamina D, se tem uma anemia, se tem um hipotireoidismo, vários fatores clínicos que podem simular uma depressão, né, uma alteração nesses sintomas que eu vou falar, mas que não são depressão. Então, primeiro tem que descartar essas questões orgânicas, né? Isso, tem que ser muito bem avaliado, assim, nesse sentido. Porque eu acho que é muito senso comum, assim, de que, tem algum problema, vou lá no clínico geral, já sai com a receitinha da fluoxetina, né, que ganha no... E aí, mas será que era mesmo? Aí as pessoas ficam tomando, mas não passou. Aí depois de anos, é porque a minha vitamina D, hipotireoidismo, como tem uma paciente que tá agora. Muito tempo lá, com ansiedade, e medica, troca medicamento. Agora pegou uma médica que olhou para essas questões e ela está com hipotireoidismo, né? Agora tem que tratar e ver se vai melhorar o emocional. Claro! Enfim. Mas os sintomas, então, retornando, só então frisando isso, a importância da avaliação clínica. Não, mas isso é bem importante o que tu está dizendo. É fundamental. E aí, então, essa alteração de apetite, alterações de sono, então, insônia, ou aquele idoso que fica o dia inteiro deitado, não tem energia para sair da cama, um cansaço, uma fadiga constante. E aí também abro um parênteses para essa questão do inverno, porque também a gente tem depressão sazonal, que é uma depressão, por exemplo, depressão de inverno, que a gente chama mesmo, porque tem uma relação com a pouca luminosidade, e aí o nosso cérebro, ele secreta melatonina durante a noite, no escuro. E aí, como no inverno não tem tanta luminosidade, o nosso cérebro entende que à noite, o que acontece de noite? A gente fica mais cansado. Mais sonolento. Então tem essa questão. Tem essa questão do inverno também, né? Então, a alteração de sono, insônia ou muito sono, questão de alteração também, assim, a pessoa perda de interesse por atividades que gostava de fazer, né? Por exemplo, assim, gostava de tocar uma gaita, um pouquinho ali, fazer um crochê, sei lá, até conversar com as amigas no WhatsApp, né, mexer nas redes sociais e tal. E perde o interesse, fica sem vontade de fazer nada daquilo que fazia. Isso também é um sinal que é bem importante, assim, que é
A questão também de uma perda da autoestima. Então, também é algo que pode ser observado até por videochamadas, por exemplo, né? A pessoa sempre se arrumava, estava bem vestidinha, cabelo arrumado, agora está desleixada, olha ali na foto, digamos, pelo vídeo e não está se cuidando mais. Então, tem isso, tem a questão de perda da libido, essa perda de energia. Para quem é mais jovem, tem a questão porque o idoso pode, mas ele não nota tanto. Mas, por exemplo, as pessoas que estão em home office, perda de concentração, de memória, dificuldade em tomada de decisão, isso tudo são sintomas, então, de depressão também. Então, de uma forma geral, seria tudo isso, mas principalmente uma perda de interesse de fazer coisas que eu fazia, esse cansaço, essa vontade de não fazer nada. E também eu acho que é importante a gente diferenciar tristeza de depressão nesse momento. Não sei o que tu acha. Eu acho importantíssimo. Porque às vezes a gente só está triste por determinada situação e não se configura uma depressão. Então, assim, a tristeza é uma resposta adaptativa a alguma situação adversa que a gente está vivendo. Por exemplo, o início dessa quarentena, né? Então, estou triste pela minha privação de liberdade e tudo mais. É uma resposta adaptativa. O que se espera? Passe um período, a pessoa se adapte a essa nova situação, busque recursos internos e consiga lidar com o que está acontecendo. O que acontece na depressão é quando a pessoa, essa tristeza, ela passa a ser persistente. Então, passa-se 1, 2, 3, 4 semanas e a pessoa não consegue sair disso. Então, tem que se olhar para um quadro depressivo. Eu acho que essa informação, assim, é importante. É excelente, Lid. Não, porque, enfim, a gente tem que respeitar também os momentos de tristeza, né? De todos nós e dos idosos também. Mas fazer essa diferenciação, porque eu acho que também fica uma coisa, já tem uma coisa meio pejorativa. Qualquer coisa tá deprimido, né? Então, os extremos, a polarização sempre é muito ruim, né? Esses extremos são ruins. Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio nisso, né? Não pode ser só uma tristeza, daí, enfim, vamos respeitar esse momento. Mas se isso tá, né? Se prolongando, opa, né? Já liga uma luzinha e aí vai se tomar as providências, vai ter, né? Enfim, fazer todas essas... Pode ser fazer uma avaliação, tentar ver a questão orgânica, e aí todos esses passos aí que tu foi falando que são fundamentais. O Felipe fez outro comentário que ele viu uma reportagem que o cérebro atrofia no isolamento. Será que essa debilidade associada com depressão que vocês falaram pode engatar algum sintoma de Alzheimer? O que tu acha, Lid? Assim, o Alzheimer, a pessoa ela tem que ter uma predisposição, assim, mas pode ter declínios cognitivos. A gente sabe, por exemplo, assim, o Alzheimer, ele é um tipo de demência, uma patologia mental que ocorre uma alteração no cérebro. Então, entre uma das alterações é a atrofia cortical, mas também tem substâncias, a gente chama assim de substâncias lixos que se acumulam no nosso cérebro. Se a pessoa tiver uma predisposição, né, já vai por essa linha. Mas, por exemplo, assim, pensando em questões cognitivas e declínio, uma pessoa que tem uma depressão crônica não tratada pode simular uma pseudodemência, como se a pessoa tivesse um quadro de Alzheimer, mas na verdade é uma depressão não tratada. Por exemplo, assim, eu trabalho com avaliação neuropsicológica. Muitas vezes o neurologista, o geriatra, me encaminha o paciente para avaliação para fazer justamente essa diferenciação, essa perda de memória. Será que é algo que é emocional ou é algo que já se configura uma patologia, algo... Porque a gente sabe que o diagnóstico de Alzheimer não tem um exame de sangue que a gente vai lá e faça, não, ele é clínico e é excludente. Então, assim, se a pessoa tem muitos precisa aspectos... de uma avaliação bem feita. Bem feita. E falando nisso, assim, muitas vezes os profissionais mais antigos, vamos dizer assim, eles falam assim, isso é uma demência senil, como se o esquecimento fosse normal da idade. E eu sempre falo assim, não tem um CID para demência senil. Então as famílias também não podem aceitar a demência senil, não, tem que investigar se é demência, qual demência que é.
Que tratamento que a gente vai fazer? Porque a demência senil, normal de idade, aí não trata, não busca investigar o que tem. As famílias têm que ficar muito atentas. E também, fugindo um pouco do assunto, mas já que a gente está falando nisso... Não, assim, pode falar, vamos lá. Já tive casos, por exemplo, de pacientes que procuraram médicos há 2, 3, 4 anos antes, e aí com as queixas de esquecimento, não, isso é normal da idade e tal, só que vai agravando, e aí, por exemplo, o paciente que eu tenho de 66 anos, que está num estágio super avançado de Alzheimer e já procurou o médico há 2, 3 anos atrás, só que a filha não, os familiares assim não sabiam o que estava acontecendo agora, que viram a gravidade da coisa. Mas se o médico tivesse tido um olhar por pensar, a pessoa com 63, 64 anos não vai ser. Não, é jovem ainda, não. Sim. Então, nesse sentido, assim. Bah, não, mas é muito importante isso que tu está dizendo. Bah, é uma prestação de serviço, porque eu acho que também, de novo, é a questão cultural, né? E outra, a gente confia na opinião do médico. Eu acho que isso também é outra coisa. Tá? Então, mas se o médico está me dizendo isso, ele é um especialista, mas daqui a pouco pode procurar uma segunda opinião, que a gente tem direito nisso também, né? Não é ficar fuçando e procurando uma doença. Mas quando tem alguma dúvida ali, quando vem uma coisa muito taxativa, vamos procurar uma segunda opinião, né? É importante fazer uma avaliação com outro profissional, enfim, né? Não dá para aceitar assim. Não dá para aceitar, e às vezes a gente coloca assim, o médico, ele sabe tudo, às vezes não. Eu tô atendendo uma pessoa online, que é lá de Brasília, e aí a questão assim de, veio pra psicoterapia, a filha me achou assim pelas redes e tal, e aí, só que tem uma questão de memória, tem quedas. E eu gosto muito de trabalhar com idosos, com psicoeducação, tanto para o idoso quanto com a família, para entender os processos, o que acontece, que ajuda um monte na forma de enfrentar. E aí, conversando com ela, assim, depois eu mandei mensagem para a filha, olha, marca o neurologista que eu acho que a tua mãe está se encaminhando para um quadro de Parkinson, caindo. Aí ela me disse que não sente cheiro, não está sentindo um cheiro das coisas, que está com dificuldade na escrita para escrever. São umas peculiaridades que a gente trabalha com isso, e eu dou aula sobre... quando já fui. Aí estão se encaminhando agora, porque faz umas 2 semanas, para levar no neuro, e pode que não seja, mas já me acendeu o alerta, e eu falei para a família, e muito provavelmente que seja isso, porque são características bem... Só que aí, olha, uma profissional que está a quantos quilômetros de distância para sugerir algo para o médico que atende ela lá. Que coisa, mas acontece. Pra ver, mas que bom que essa família foi atrás, né? Que bom que te achou, Lidy. Que sorte, né? Aquelas sortes da vida, assim. E tem muitas famílias que estão preocupadas com seus idosos, porque também tem esse estigma, assim, tu estava falando das patologias mentais, né? É para louco, porque idoso é uma outra geração que tinha mais preconceito com relação à saúde mental. Então, a gente também tem que quebrar esse tabu com eles, quebrar com as famílias, e aí depois que a gente mostra os benefícios... Eu sempre falo para as famílias, e eu acho que isso que é algo assim, que as famílias aderem. Os meus pacientes idosos, pacientes que já têm 2, 3 anos que a gente segue, porque a família, eu sempre deixo muito claro para a família, vocês não estão mais sozinhos, eu estou aqui. E aí sempre tem um conflito, outras vezes entre irmãos, entre familiares, e a gente faz reuniões, a gente tenta ajudar. Então a família, ela sabe que a hora que ela precisar, vai ter um apoio ali profissional que vai estar ali junto com eles. Isso eu acho que é importante para nós profissionais nos colocarmos nessa... Claro! E é um conforto para a família, né? Um conforto no sentido conforto, né? De assim, emocional também, porque fica mais seguro, tem uma pessoa para poder contar, para poder orientar, né? Dar porque não é fácil também, né? A gente se vê como filho. Eu sou filha única, por exemplo, né?
Então também eu tenho as minhas fantasias, as minhas preocupações, como é que vai ser daqui a pouco, né? Então a gente precisa ter esse apoio. É muito, muito importante, é fundamental, eu diria, né? Tanto para os filhos, mas principalmente para o idoso, que é, né, o nosso objetivo, né? De que, enfim, que fique bem, que envelheça, né? Com dignidade, da melhor forma possível, Da né? melhor forma possível, com certeza. E então acho que a gente já falou um pouquinho do que como a família pode ajudar, né? E os idosos que, né? Que podem se ajudar ainda, que podem fazer coisas por eles. Então, falando um pouco mais de aspectos de autocuidado, o que eles podem fazer por si, né? Em casa, tu diz, na pandemia, assim, né? Eu acho que tentar se manter de alguma forma ativos, né? Exercitar a mente. Eu trabalho muito, assim, focada na evitação do sedentarismo mental. Eu falo muito para eles, assim, a gente sabe, todo mundo sabe o que é o sedentarismo físico, mas o sedentarismo mental, eu faço sempre uma analogia, que a gente precisa estar utilizando o nosso cérebro, porque aí vai muito de encontro também a outra pergunta que o Felipe fez ali, porque tudo que a gente não utiliza, atrofia, e o cérebro também. Talvez isso que ele estivesse dizendo, né? Acho que sim. Então, assim, que busque a leitura, é uma ótima atividade, só que aí entra muitas vezes que o idoso tem algum declínio cognitivo, algo assim, que aí lê 2, 3 páginas e daí não lembra mais, se desmotiva. Ou às vezes alguma questão de visão, né? Então tem que olhar para esses detalhes também, né? Mas eu dou dica, por exemplo, assim, para os pacientes, tu não precisa ler um livro, mas pega o jornal e pega uma matéria. Aí tu leu. Claro. Aí depois eu esqueço. Lê, tenta te responder algumas perguntas, assim, sobre o que fala, qual o objetivo do texto. Te responde, escreve as respostas, assim. Tem muitas pessoas que aderem. A gente vê que muitas pessoas acham que também, assim, não dão a real importância para o cérebro da forma que deveria, porque se as pessoas tivessem a consciência de que se a minha memória está ruim, se as minhas funções executivas estão ruins, eu perco a autonomia, que é o que ninguém quer perder. Eu não quero que outra pessoa tenha que gerir a minha vida, eu não quero ficar dependente dos meus filhos, de algum familiar. Mas o que eu preciso fazer para não ficar dependente? Eu preciso me manter ativo, principalmente aqui, na minha mente, que eu consiga gerir a minha vida, que eu consiga tomar as minhas decisões, que eu consiga pagar as minhas contas, até coisas simples, me alimentar, né? Então, assim, é importante que busque cada um dentro do seu interesse, assim, se é crochê, se é pintura, se é... daqui a pouco... agora dança. Dá pra fazer pela internet. Dá pra fazer pela internet. Dá pra dançar em casa. E assim, a dança é um dos melhores... Tu falou do balé, né? É uma das atividades mais completas, porque, assim, se pensar, assim, de tudo, assim, qual a dica, o que é melhor que eu posso fazer para envelhecer bem pra gente mais jovem, ou para quem já é idoso? Atividade física. Porque além de estar mexendo com o corpo e auxiliando toda a questão física de saúde, também trabalha com liberação de algumas substâncias, como o BDNF, que é uma substância que a gente fala que é um fermento para o cérebro, diminui cortisol, que é o hormônio do estresse, que interfere na nossa memória. Então, assim, a atividade física é tudo de bom na vida. A dica, assim, o medicamento. E sabes que tenho das minhas senhoras, assim, eu falo as minhas senhoras, as nossas idosas lá do projeto, quando eu defendi o mestrado há 2 anos atrás, a média de idade era 69,5 anos. Então, agora a média é mais de 70. E muitos dos médicos delas são pessoas que têm um problema cardíaco, problema de joelho, problema de hipertensão, enfim. Os médicos delas, porque elas perguntam assim, né? E a gente pede também que tenha que ter uma autorização médica para prática de atividade física. E eles falam assim, não, a atividade física é parte do teu tratamento, tu não para com essa atividade física. Que legal.
porque tem o convívio social, tudo, né? Então, a atividade física é a melhor coisa, assim, para se fazer, para se manter saudável também, né? Nesse sentido do idoso, das coisas que a gente estava comentando, assim, de para se manter ativo nesse período, né? Assim, então, tentar exercitar o cérebro de todas as formas, fazer coisas diferentes, variadas. Daqui a pouco aprender uma língua também diferente, a música é muito boa. A gente está sempre aprendendo, coisas, né? Sim. E pegando esse gancho, Lídia, acho que agora para todo... Bom, já começou a falar já falou do exercício físico, de exercitar o cérebro, eu acho que isso serve para todo mundo, mas como envelhecer com qualidade, né? Para nós, um pouco mais jovens. Sim, a gente tem que pensar nisso. Porque a gente acaba colhendo... Eu já tô com 40, né? Eu já tô pensando, já entrei no então estamos juntas também. E aí a gente começa a se deparar, assim, eu sempre falava, mas, por exemplo, meu pai, o ano passado, ele teve um AVC. E aí a gente começa também a se aproximar isso, os meus pais estão envelhecendo e como é que eu lido. E aí eu olho a retrospectiva do meu pai e de muitas outras pessoas, assim, bom, teve AVC, agora tem as sequelas, mas não teve uma alimentação saudável ao longo da vida. Então, alimentação saudável é imprescindível. Tem vários estudos, quando eu faço palestras, eu mostro lá um estudo de macacos com relação à alimentação. Macacos que tinham privação de alimentação e que não tinha, qual que a aparência estava mais envelhecida, os pelos e tudo mais. E a gente vê o quanto que uma alimentação regrada favorece um bem envelhecer. Então, a alimentação, a prática de atividade física, cuidar do emocional também, né? Uma pessoa que é muito estressada, evitar o estresse, porque a pessoa que ela é estressada, ela tá ali dele liberando cortisol no seu cérebro, isso a longo prazo traz muitos prejuízos. Então, cuidar do emocional é muito importante. Porque o envelhecimento também a gente fala que ele é, por exemplo, 2 pessoas com 60, 70 anos, pega uma, tu vê assim, nossa, parece que tem 50, super jovem, ativa, e outro tá super acabado. Então, é um estilo de vida, né? Todo o estilo de vida, aquilo que ela teve ao longo da vida, vai ter E por isso que a gente tem que semear agora, né? Por isso que tem que semear agora, cuidar agora, porque quando chegar lá nos 80 não vai fazer milagre, eu não vou conseguir ser tão diferente do que da minha trajetória, né? Das coisas das escolhas que eu fiz, né? A gente tem que pensar um pouco nisso também, né, Lidy? Claro, com certeza. E aí, por exemplo, assim, eu fiquei pensando agora do Alzheimer. Né? Às vezes as pessoas, eu tenho um familiar que teve Alzheimer. Né? Todas as pessoas que têm um familiar têm muito medo de ter. Mas o que os estudos falam? Que menos de 30%, de 20%, 25% é genético, o resto é tudo estilo de vida. Aquilo que a gente faz com a vida da gente. Sabe, também agora me lembrei que o açúcar, o doce, ele tem eu vi uma matéria sobre isso. Negativo. Então, assim, claro que, mas tentar diminuir. Eu acho que a gente tinha que criar uma cultura de um bem envelhecimento, de uma cultura de preparação para o envelhecimento. Porque eu dou aula, né, sobre envelhecimento. Então, assim, quando a gente olha lá, por exemplo, na década de 50, a expectativa de vida era, se eu não me engano, era 42 anos para os homens e 48 para as mulheres. Olha agora. Então, assim, segundo o gráfico, a cada 10 anos, a expectativa de vida tem aumentado em 5 anos. Então, a gente, quando tiver 80, a expectativa de vida vai estar 90. Até os 92. Vai, 92 tá ótimo. Só que a gente precisa envelhecer bem, né? Então, não é só envelhecer, mas envelhecer com qualidade. E para isso a gente precisa plantar. A gente precisa plantar para colher, não tem outra forma, assim. É verdade, é verdade. O Felipe se empolgou, ó, tá bem bom. Felipe, obrigada, viu? Bem legal os teus comentários.
O Felipe falou leitura, desenho, caça-palavras, né? Eu fico impressionada com essas pequenas atividades ocupam, mas também incentivam o desenvolvimento da mente. Exato. O meu pai adora jogar aquele no computador, como é que é? Paciência, paciência! Não quer mudar muito de fase, é aquele do mais difícil. Ele tá meio no meio bueno, agora tem que desafiar mais esse cérebro, vamos lá. Daí ele tenta, ele diz, não consegui. Aí ele vai, enfim, mas é alguma coisa. Quando a gente fica bom em algo, a gente tem que mudar. Exato, é isso que eu disse pra ele. Vamos lá, vamos pegar uma coisa mais difícil, né? Aí tu já tá bom, agora... essas coisas fáceis, assim, a leitura, o caça-palavras, aquele outro... tem esses desafios aí, tem umas revistinhas na própria internet, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer que já vai exercitando e mantendo o cérebro ativo, né? Cantar, eu adoro cantar, aprender letras. Uma língua nova, enfim, a gente já foi falando coisas, assim, né? Muitas coisas. Só um parêntese, assim, que eu acho que também é importante, porque às vezes as famílias se empolgam, por exemplo, meu familiar tá com esquecimento, tá com início de Alzheimer, e querem ajudar. E aí vão lá e compram atividades para os idosos fazer. Tem vários livros, eu tenho vários livros aqui de atividades para se fazer. E a família quer que o idoso vá ali e faça determinada atividade. Só que o que acontece? Muitas vezes ele não tem a capacidade. Por exemplo, eu trabalho com reabilitação. Mas antes de eu propor as atividades para o meu paciente, eu avaliei ele para ver... o limite dele, o declínio que ele tem. Porque às vezes a família quer ajudar e a família acaba frustrando muito mais o familiar. Aí se frustra, né? A família se frustra, o familiar se frustra. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Assim. Ótimo. Joia. Lid, faltam 8 minutos, eu nem vi o tempo passar. Nossa, muito rápido, tá muito bom, tô gostando. Muito bom, eu também, eu acho que as pessoas também, só o Felipe tá comentando, mas eu acho que tem muita gente interessada, porque, enfim, a gente também se interessa, né? A gente também quer ter uma vida mais longeva, mas com qualidade, né? Isso é o fundamental, assim, né? Com certeza, com certeza. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa para eu começar a me encaminhar para o encerramento. Não sei se faltou mais alguma coisa. A gente falou bastante coisa. Não consigo lembrar mais nada, assim, né? Se alguém tiver pergunta, aí vem, mas... Não, mas eu acho que tu falou coisas importantíssimas, assim, e coisas fundamentais, coisas práticas, né? E detalhes, assim, cuidados que a gente precisa ter também, esse olhar mais atento com o idoso, coisas, olhar essa coisa da saúde, descartar isso para depois pensar, né, numa depressão, enfim, né? Acho que a gente falou coisas, né, falou coisas importantes, detalhes importantes, assim, tá? E eu procuro sempre... Pode falar. Sempre focar na psicoeducação, porque esse, para mim, eu vejo que esse é um caminho muito positivo. Verdade. E tanto a família, principalmente, quanto o idoso, enfim, todo mundo, né? E essa família também, os filhos já vão aprendendo também, né? Como envelhecer melhor. A gente já vai pegando o exemplo, né? Pegando o exemplo. Com certeza. Lid, muito obrigada, quero te agradecer muito, eu adorei, tu trouxe dicas preciosas, assim, é um assunto muito rico, né, que a gente se interessa tanto e que é fundamental, não só nesse momento de pandemia, mas claro que a gente está vivendo um momento delicado e os idosos, enfim, estão, né, passando um momento difícil, assim, mas eu acho que é para a vida, né, essas dicas e essa conversa é para a vida, assim, para a gente ficar, não só para a gente, mas principalmente para eles, assim, para ter esse cuidado, né? Então, te agradeço muito a disponibilidade, as palavras. Quero agradecer as pessoas que participaram. Muito obrigada, gente. Falar de novo do nosso
do nosso Cine Debate, que vai acontecer amanhã, né? E as informações estão aqui na nossa página, tem todas as informações ali, é gratuito. Então, é o primeiro Cine Debate da Insight, promovido pela Insight Cult, né? Que é esse nosso lado cultural também, que a gente gosta muito. E que também, né, é importante para favorecer a longevidade. Então, eu ia sugerir para as pessoas. Óbvio, então participem, que já é um investimento, né, no futuro. Né? Investe agora já para ganhos futuros. Então participem amanhã às 5 horas. E o filme é O Jovem Karl Marx. E aí vai falar, enfim, são dois filósofos e a gente vai ser muito rico para todo mundo. Assim, essas discussões são sempre muito legais, tá? E como é que funciona? Então, eu posso te perguntar, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas eu fiquei curiosa para entender como é que funciona esse Cine Debate. Vai ser pelo Zoom. Pelo Zoom. Isso, vai ser pelo Zoom, e aí é só, tem aqui nas nossas publicações tem um link direto pro tem um link ali que eu não lembro agora qual, desculpa, mas tu clica ali, né? E aí vai te direcionar e é gratuito. E aí e já deixamos amanhã também. Isso, já deixamos também o link do filme, né? Que quem não já facilitando a vida, já clica, já assiste o filme antes para depois poder participar do debate, que vai ser muito legal. Vê se tu consegue participar, ótimo. Lídia, vai ser muito bem-vinda. Vou tentar. Vou tentar. Tá bem. Então tá. Obrigada. Fica o convite aí para todo mundo. Quero agradecer a vocês também pelo convite, foi muito bom, assim, gostei bastante. Acho que fluiu, assim, a energia. Foi bem legal. Bom, coisa boa. A internet funcionou, deu tudo certo. Deu tudo certo. Coisa boa. Obrigada, Lídia. Valeu. De nada. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã no Cine Debate. Até a próxima live. E qualquer coisa, né? Estamos à disposição. A Clínica Insight continua funcionando online. Os atendimentos online, o cuidado online, né? Estamos aí para o que vocês precisarem. Um beijo para todo mundo. Tchau, Lidy. Obrigada. Tchau. Beijo.